Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Conta digital da nossa gente. Baixe já o app. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde. Transferência de pacientes para tratamento da Covid-19 no Espírito Santo é adiada temporariamente por piora na situação do sistema de saúde no estado capixaba. Por aqui, 395 catarinenses aguardam por leitos de UTI. O governador de Santa Catarina está reunido neste momento com prefeitos das principais cidades catarinenses e chefes de estado para tentar encontrar estratégias para tirar Santa Catarina do colapso na saúde. Mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, um setor em específico não tem o que reclamar, pelo contrário. Também o mercado estava com bons preços a serem praticados no momento, boas negociações, muitas empresas também tinham estoques para serem repassados, né? Segundo pesquisa, a construção civil cresceu 63% só no mês de novembro de 2020 e a expectativa é que este ano o setor gere 200 mil novos postos de trabalho. O Meio-dia Catarina está no ar. Santa Catarina recebeu hoje mais uma remessa de doses da vacina Coronavac. Com mais essa remessa, o estado chega a um total de 583.440 doses. As 86.400 novas doses da Coronavac chegaram ao aeroporto de Florianópolis por volta das 8h30 da manhã e foram encaminhadas para a Central Estadual da Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, em São José. Como já ocorreu nas outras remessas da vacina Coronavac, o estado fará a distribuição de apenas metade das doses recebidas, um total de 43.200 para a aplicação da primeira dose, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A outra metade ficará armazenada para garantir a aplicação da segunda dose. A distribuição para os municípios começa ainda hoje, a partir das 2h da tarde. Essa nova remessa dará continuidade à vacinação dos trabalhadores da saúde e idosos com 75 anos ou mais. Começou a valer hoje um novo decreto em Joinville, no norte do estado, com restrições de circulação de pessoas e também multa para quem não usar a máscara corretamente. Essas regras valem até o dia 28 deste mês. Joinville é a cidade catarinense com mais casos e mortes por Covid-19. Já são 763 vidas perdidas no município. A disparada no número de novas infecções e os hospitais sem leitos de UTI disponíveis fez a prefeitura aumentar as restrições para tentar frear o contágio. Regras para os serviços não essenciais fazem parte do novo decreto. Entre elas estão multa de R$ 3.455,98 para quem não usar corretamente a máscara. Aulas presenciais somente estão autorizadas para aquelas salas que mantêm o distanciamento de 1,5 m entre os estudantes. Fica proibido o funcionamento de atividades não essenciais entre as 10 horas da noite e as 6 horas da manhã, assim como a proibição da circulação de pessoas nas ruas, a exceção apenas para quem trabalha em serviços essenciais. Apenas uma pessoa por família pode entrar em estabelecimentos comerciais. A exceção fica apenas para aqueles destinados à alimentação. Todos podem funcionar com, no máximo, 25% da capacidade. Transporte coletivo só funciona com até 50% da capacidade de lotação. Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais após as 6 horas da tarde. Entrega liberada apenas até meia-noite. Academias podem funcionar entre as 6 horas da manhã e as 9 horas da noite, mas com no máximo 25% da capacidade. Lojas de conveniência em postos de combustíveis podem funcionar das 6 da manhã até as 9 horas da noite. Enquanto houver situação de emergência em Joinville, velórios só podem ter até 6 horas de duração. Fica proibido o funcionamento de circos, parques, cinemas, teatros e bibliotecas, casas noturnas. Estão proibidos eventos no formato drive-in e também drive-thru,
atividades físicas, coletivas, recreativas, ir a parques, praças e áreas de lazer públicas e privadas, a não ser para a prática de esportes individuais. Neste caso, a pessoa precisa sempre estar de máscara. Em hotéis, pousadas e albergues é proibido o acesso dos hóspedes às áreas comuns, com exceção para o espaço destinado à alimentação. Proibido o uso de áreas comuns nos condomínios. Eventos sociais também, inclusive aqueles feitos em casa, com pessoas da mesma família. Pela segunda vez em menos de uma semana, Santa Catarina ultrapassou as 100 vidas perdidas para a Covid-19 num período de 24 horas. A gente vai atualizar os números da pandemia no estado. 712.063 pessoas testaram positivo para a Covid-19, sendo que 672.006 pessoas já estão recuperadas. Hoje, com vírus ativo, fazendo o tratamento da doença, é 31.887 pessoas. Esse é o número de pessoas que estão enfrentando a Covid-19 nesse momento. O número de óbitos, como eu acabei de falar, em 24 horas, foram mais de 100 óbitos, 108 óbitos, totalizando 8.170 mortes desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde está em 99,16%, mas isso de uma forma geral, 12 leitos disponíveis, mas quando a gente fala especificamente para a Covid-19 e leitos destinados a adultos, a realidade é outra. Como mostra o próprio site do governo do estado, nesse momento Santa Catarina está com uma taxa de 99,88%. Resta apenas um leito disponível em todo o estado. E esse colapso não é exclusivo na saúde pública, não. Boa parte dos hospitais particulares também já atingiram sua capacidade máxima de atendimento. Em Florianópolis, alguns hospitais particulares emitiram nota nesta terça-feira, divulgando que não há mais nenhuma possibilidade de realizar atendimentos nas emergências, UTIs e internações. Diante disso, alguns já fecharam as emergências e o atendimento está sendo destinado somente aos pacientes que estão dentro das unidades. Outros estão restritos a atender somente casos considerados graves. A Secretaria de Estado da Saúde e o Corpo de Bombeiros informaram que estão suspensas as transferências de pacientes com Covid-19 para tratamento no Espírito Santo entre hoje e amanhã. Essa decisão foi tomada em decorrência do aumento na demanda de pacientes no estado capixaba. A taxa de ocupação de leitos permanece sendo monitorada e na sexta-feira uma nova avaliação será feita para definir se será possível liberar novas transferências. Hoje, há 395 pacientes em Santa Catarina aguardando por um leito de UTI. Nosso estado é o quinto do país com mais casos confirmados de Covid-19. Como acabamos de mostrar, já são 712.063 pessoas que testaram positivo para a doença desde o início da pandemia. O governador Carlos Moisés está reunido de forma virtual com prefeitos das maiores cidades catarinenses e também secretários de Estado para fazer novas avaliações sobre medidas que podem ser tomadas para tentar conter o avanço do coronavírus e reverter essa situação de colapso na saúde pública de Santa Catarina. Aqui comigo está o comentarista Roberto Azevedo, porque inclusive, né, Roberto, o Ministério Público ele recomendou um lockdown para todo o estado. Exatamente. Isso vai ser abordado na reunião. O Ministério Público não participa da reunião, até porque ele, assim como o Tribunal de Contas do Estado, tem agido no sentido oposto, de determinar ou pedir que o governo determine o lockdown. É muito pouco provável, gente. Muito pouco provável, porque o governador ficou sozinho em março do ano passado, levando pancada de tudo que é lado, de tudo que é jeito, enquanto os prefeitos, só ficavam reclamando, ouviam empresários, não, a culpa é do governador. Aí os deputados iam para a Assembleia, não, o governador não sei o quê, os prefeitos lá estão sofrendo. Pois agora, a realidade ocorre nos municípios, não no governo do Estado. E o mais grave de toda essa história é que o governador, Karen, mesmo que ele tome uma atitude proativa, que ele faça com que as medidas sejam mais restritivas, ainda assim nos decretos está escrito que os prefeitos podem tomar medidas mais duras. Só que chega na hora, ninguém toma. Ninguém toma porque é desgastante, porque é impopular. A gente sabe que a atividade econômica tem que continuar funcionando. Também vejo com certos critérios meio delicados essa coisa de fechar tudo.
de maneira radical. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam produzir riqueza e precisam comprar medicamentos. Mas a gente tem que encontrar um meio termo, porque do jeito que está, ou a gente adota um modelo igual ao de São Paulo, empresas funcionam um determinado horário, comércio outro, escolas outro, ou a gente vai entrar num... Aquele dado que eu dei semana passada, passamos dos 10% dos catarinenses contaminados. 10% da população catarinense já foi contaminada com a Covid-19. E agora? E o problema é que agora, como é que faz, né? Com o nosso sistema de saúde, não só pública, mas privada, como a gente acabou de falar. Em colapso. Não consegue mais receber, não consegue mais mandar nem para fora do estado, porque os outros não têm como atender também. Exato, não tem mais nem essa possibilidade de transferir para outros estados brasileiros, ou seja, estamos numa sinuca de bico. As pessoas se infectando cada vez mais, e aí realmente fica muito complicado. E você já notou que todo dia aparece uma informação bombástica, mais 30 leitos, mais 10 leitos. Onde é que estão esses leitos, gente? Que ainda não estão no sistema. Estão esperando a confirmação do Ministério da Saúde, lá na Assembleia Legislativa, a medida provisória que determina que o governo pode pagar antes para a habilitação desses leitos que o Ministério da Saúde faz, passou. Passou pelo menos nas comissões, vai para plenário, vai passar tranquilamente. Agora, é uma coisa que não dá para esperar, não dá para empurrar com a barriga. Não dá, até porque aumenta o número de pessoas infectadas, aumenta o número de pessoas que podem ter um estágio, uma fase mais agravada da doença, que precisa da saúde pública, que precisa da saúde privada, não tem atendimento. E aí acontece como, infelizmente, vem acontecendo nas últimas semanas. As pessoas morrendo esperando por leitos de UTI. Só para lembrar que nessa reunião com governadores estão prefeitos, 21 representantes de cada uma das regiões do estado, também prefeitos das 21 maiores cidades, o presidente da FECAM, Clenilton Pereira, que tem que acabar um pouco com essa lorota de comprar vacina e se preocupar com o problema imediato, que é atender quem está precisando de UTI, e também o presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, e secretários da Casa, ali, secretário da Casa Civil, da Saúde, da Administração, são esses os presentes da reunião. Virtual, evidentemente. Agora a gente aguarda para ver o que vai ser feito. Roberto, obrigada pela sua participação. Infelizmente, se algo não for feito e se não houver, de fato, uma conscientização da população, esse número de óbitos em 24 horas, que falamos que chegamos pela segunda vez, um número superior a 100, vai continuar aumentando cada vez mais rápido, que é tudo que a gente não quer. Intervalo rapidinho no meio-dia, Catarina, e veja depois do intervalo que mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, teve um setor em específico que não tem nada a reclamar, aliás, pelo contrário, viu? Também o mercado estava com bons preços a serem praticados no momento, boas negociações, muitas empresas também tinham estoques para serem repassados, né? Uma pesquisa apontou que a construção civil cresceu 63% só em novembro do ano passado. E a expectativa é que esse setor gere 200 mil novos postos de trabalho agora em 2021. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí.